Bom, vamos começar então a nossa aula de indução eletromagnética. Tudo começou lá em 1820, quando Ørsted percebeu que uma corrente elétrica gera um campo magnético, e aí então muitos cientistas ficaram anos se debruçando na pergunta se era possível, a partir do campo magnético, gerar uma corrente elétrica. E quem chegou num primeiro resultado em relação a isso foi o Faraday, em que ele fez um experimento aqui com um anel de material ferro-magnético, onde ele colocou uma primeira bobina conectada a uma bateria e uma segunda bobina conectada a um amperímetro, que é um instrumento para medir a corrente elétrica, né, a passagem da corrente elétrica. Esse material ferro-magnético ele serve o quê? Como a permeabilidade magnética dele é bem maior que a do ar, ele concentra as linhas do campo magnético dentro dele, aqui, induzindo um campo magnético bem maior nessa segunda espira. Mas o que Faraday percebeu é que, mesmo quando tinha corrente circulando nessa primeira bobina, tinha um campo magnético sendo gerado aqui, induzindo um campo magnético nessa segunda bobina, não existia corrente elétrica circulando, a não ser nos instantes em que ele abria ou fechava a chave. Certo? E aí eu tenho um simulador de circuito elétrico aqui, eletrônico, que a gente pode perceber isso. Então a gente tem aqui isso aqui é a simbologia de um transformador, que é exatamente aquele experimento do Faraday, né? Um material ferro-magnético em que acopla magneticamente duas bobinas, certo? Na primeira a gente liga uma bateria, na segunda aqui eu coloquei um resistor e um osciloscópio para a gente visualizar a tensão sobre esse resistor. Então, indiretamente a gente vai estar vendo aqui a corrente que está circulando nesse secundário, certo? Então tá, beleza, não tem corrente circulando no primário, não tem campo sendo gerado, a corrente aqui é zero, como era de se esperar. Porém, quando a gente liga a chave, olha, ó, existe uma corrente que circula, mas ela logo volta a zero, certo? E aí quando a gente abre a chave, da mesma maneira, circula uma corrente aqui nessa segunda bobina e logo ela retorna a zero. Então, o que Faraday percebeu? Que é possível, sim, você, a partir de um campo magnético, gerar uma corrente elétrica. Porém, quando esse campo magnético é constante, não há corrente elétrica. Precisa que esse campo magnético seja variável no tempo para que, então, seja induzida uma corrente elétrica aqui nessa segunda bobina. E aí, então, ele fez experimentos com ímãs, onde ele pegava uma bobina e passava por dentro um ímã. O campo magnético do ímã ele é constante, mas à medida em que você desloca esse ímã por dentro da bobina, cada espira aqui da bobina enxerga um campo magnético variável, certo? Ela percebe o campo magnético variando e então acaba gerando essa corrente induzida. Então, o fluxo magnético precisa ser variável. Mas o que é fluxo magnético? O fluxo magnético é a medida total de um campo elétrico que atravessa uma área específica, que pode ser a espira, pode ser a bobina, pode ser um condutor, uma placa, enfim, depende muito da aplicação. Certo? Então a gente tem aqui o campo magnético, que é o B, o Bzinho vetorial, porque o campo magnético é vetorial, que passa por dentro de uma certa área de uma superfície. Então o fluxo magnético ele é φ, o campo magnético multiplicado pela área e multiplicado também pelo cosseno de alfa. Ai meu Deus, apareceu o cosseno. Pessoal que não gosta de trigonometria e já seno, cosseno, o pessoal já quer fugir. Não, calma. Olha só como é bem intuitivo isso aqui. Para que está esse cosseno de alfa aqui? Pensa o seguinte, nós temos o vetor normal à superfície, né? Ele tem 90 graus aqui com a superfície. Se o campo magnético está completamente alinhado com o vetor normal, ou seja, completamente perpendicular à área, você percebe que todo o campo
magnético está cruzando, está atravessando essa superfície aqui? E qual é o cosseno de zero? Porque então, se ele está paralelo ao vetor normal, o campo magnético, o alfa aqui entre os dois, o ângulo entre esses dois, entre o campo magnético e o vetor normal, é zero. Qual é o cosseno de zero? É 1. Ou seja, é só o campo vezes a superfície. O fluxo magnético é total, é o máximo. E o oposto também. Você imagina que eu tenho um campo magnético em que ele está paralelo à superfície. Ele está passando paralelo à superfície. Ou seja, ele está 90 graus, completamente ortogonal com a normal da superfície, com esse eixo normal, esse vetor normal. Qual que é o ângulo alfa? 90. Qual que é o cosseno de 90? É zero. Então o fluxo magnético através da superfície é zero. Então aqui a gente percebe que dependendo desse ângulo vai ter maior ou menor fluxo incidindo sobre essa área. Certo? E aí a gente vai também para as unidades, né? A unidade de campo magnético é Weber. Só que aqui a gente está medindo fluxo magnético, ou seja, a densidade de campo magnético em uma determinada área. Isso a gente mede em Tesla, que Tesla nada mais é do que Weber, que é o campo elétrico, o campo magnético, por área, que no SI é metro quadrado. Certo? Então agora que a gente já compreendeu o conceito de fluxo magnético, que é o quanto de campo magnético tem concentrado em uma determinada área de uma superfície, a gente vai entender agora a lei de Lenz, que é para quê? Para descobrir qual é o sentido da corrente que circula, por exemplo, aqui nesse anel, nessa espira aqui. Então você imagina que você tem aqui o campo indutor, que é um ímã. Lembramos lá do magnetismo, né? Que o ímã sempre tem as linhas de campo magnético saindo do norte e entrando para o sul. Você aproxima esse campo indutor aqui, esse campo indutor vai gerar uma corrente induzida nessa espira. E lembra lá o que Ørsted descobriu? Que toda corrente gera um campo magnético, certo? Então essa corrente induzida vai gerar um campo magnético induzido que se opõe ao campo magnético indutor. Tá? Então sempre lembra, a lei de Lenz é a lei do contra. Tá? Então você imagina aqui um campo induzido que ele é contrário ao campo indutor. Então, se é contrário, se está se aproximando com o polo norte para cá, o campo induzido ele também vai se aproximar com o polo norte no sentido oposto. Por quê? Porque os polos iguais se repelem. Lembra? Ele quer se opor ao movimento do campo indutor. Certo? Aí, você vai usar sua mão direita, pega o polegar e alinha com o polo norte aqui do campo induzido, e os teus outros dedos vão indicar a corrente induzida. Certo? Simples assim, com a mão direita alinhada, o polegar com o campo induzido, os outros dedos apontam no sentido da corrente. A corrente induzida, né? Tá, e se eu afastar esse ímã daqui? O campo indutor está afastando, né? Está com o polo norte para esse lado, mas se afastando. Ora, o campo induzido ele vai se opor a esse movimento, então ele vai querer atrair de volta o campo indutor para cá. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter uma polaridade de atrair. Lembra, os opostos se atraem? Então ele vai criar aqui um polo sul que vai atrair esse polo norte para cá. E assim a gente descobre o sentido da corrente induzida. Por quê? Alinha o polegar da tua mão direita com o polo norte do campo induzido e os teus dedos dão o sentido da corrente. Vamos fazer um outro exercício aqui. Esse é igual. Aqui, ó. Agora a gente inverteu o ímã.
certo? Tá aqui a mão direita, tá aqui a corrente, o sentido da corrente é o sentido dos dedos e o sentido do campo é o sentido do polegar. Então a gente aproxima este ímã dessa espira, certo? Esse campo indutor do ímã vai gerar uma corrente induzida e essa corrente induzida vai gerar um campo magnético induzido. Como é que vai ser esse campo? Esse campo vai se impor ao campo indutor. Então ele vai criar um campo com essa polaridade aqui, com o sul se aproximando. Os iguais se repelem. E aí você põe sua mão direita, alinha o polegarzão lá com o norte do campo induzido e teus outros dedos vão te dar a corrente, o sentido da corrente. Daqui da mesma maneira, agora se eu afastar esse ímã, certo? O campo induzido criado, então vai tentar se opor a esse movimento, vai querer atrair de volta ele para cá, então cria um campo induzido com a polaridade norte para esse aqui, né? Então as linhas de campo fazem esse sentido aqui. E você alinha o seu polegarzão aqui, ó, polegarzão na mão direita, com o campo, com o polo norte do campo induzido. E os teus outros dedos vão te dar o sentido da corrente. Certo? Isso é a lei de Lenz, então. Lembra? Ela é a lei do contra. Vai ter sempre um campo induzido que é contrário. E a tua mão direita, você alinha com esse campo induzido, o polegar. E aí os outros dedos te dão o sentido da corrente nessa espira. E aí a gente chega na lei de Faraday. A lei de Faraday, ela nos diz o seguinte, que existe uma força eletromotriz quando há a variação do fluxo magnético. Quando você tem a espira e sobre ela incide um fluxo magnético variante, nessa espira é criada uma força eletromotriz e é por isso que gera uma corrente. Lembra? Sempre que você tem uma diferença de potencial, uma força eletromotriz, uma tensão, você tem corrente elétrica circulando. E como é que eu calculo essa força eletromotriz? Através da lei de Faraday. Então ela nos diz que a força eletromotriz ela é igual ao quê? Ela é igual à variação do fluxo magnético na superfície no tempo, dividido pela variação do tempo. Então, o quanto o fluxo magnético varia no tempo é proporcional à força eletromotriz. Então, se esse fluxo magnético variar muito rápido ao longo do tempo, a força eletromotriz é muito grande, logo vai ter bastante corrente circulando. Se esse fluxo for lento, ele variar pouco ao longo do tempo, a força eletromotriz vai ser menor. E tem um detalhe aqui, que é um sinalzinho de menos na frente, que é referente a quê? A lei de Lenz, a lei do contra. Né? A força eletromotriz ela vai ter sempre o sentido oposto, ou seja, o campo gerado, o campo magnético induzido é sempre oposto ao campo indutor. E esse campo é gerado pela corrente que circula, que por sua vez é gerado pela força eletromotriz. Então, por isso, esse sinal negativo aqui na frente. Lembra disso sempre? Vamos resolver um exercício que já está acabando o nosso tempo aqui. Então, o ímã natural está próximo a um anel condutor, conforme a figura. Considere as proposições. Se existir um movimento relativo entre eles, haverá variação do fluxo magnético através do anel, né, dessa espira aqui, e a corrente será induzida. Sim, a gente viu isso, que embora o campo magnético do ímã é constante, se você desloca ele em relação a essa espira, a espira percebe um campo magnético variante e então induz uma corrente elétrica, né? Se não houver movimento relativo entre eles, existirá fluxo magnético através do anel, mas não corrente induzida. Ora, isso foi exatamente o que Faraday percebeu lá no primeiro experimento. Lembra que ele só tinha corrente quando abria ou fechava a chave? E quando a chave estava fechada, embora tinha corrente circulando
lá no primeiro anel, né? Na primeira bobina. Essa corrente circulando aqui gera um campo magnético que é induzido sobre essa segunda, mas como não há variação do campo, ele é constante, não havia corrente circulando. O sentido da corrente induzida não depende da aproximação ou afastamento do ímã em relação ao anel. Depende sim. Lembra? A gente viu ali da lei de Lenz que a corrente induzida sempre vai gerar um campo magnético induzido que se opõe ao campo indutor. Então essa corrente ela vai ter um sentido se você aproxima esse ímã aqui e vai ter outro sentido se você afasta esse ímã. Então essa aqui está falsa. Logo, 1 e 2 é que estão corretas. Acho que acabou o nosso tempo aqui. Eu queria resolver mais um exercício, mas fica para a próxima. Espero que tenha ficado compreensível aí, que dê para entender o conteúdo. É a primeira vez que eu brinco com essa dinâmica de videoaula, assim, então estou aprendendo ainda. Mas obrigado por quem assistiu aí, obrigado pela oportunidade. Acho que dá para a gente fazer ótimos trabalhos aí futuramente. Até breve.